Bom dia, pessoal. Então vamos iniciar nossa aula de redação do dia 14 de agosto de 2020, né? A gente vai continuar realizando nossa redação dissertativa e argumentativa. Vocês tinham uma tarefa que era fazer a introdução, né, com no mínimo 5 linhas, no máximo 6, tá? Vocês vão compartilhar isso comigo num segundo momento, mas primeiro eu vou apresentar uns slides para vocês sobre a redação dissertativa argumentativa. Vou pedir para a Thaisa ler algumas partes, tá, para me auxiliar, e o Davi, e o Rian também. Ok? Tá. Ok. O que é esse texto dissertativo e argumentativo, pessoal? É expor, argumentar as ideias de vocês através por meio de uma temática, tá? Vocês vão expor a ideia de vocês, argumentar e desenvolver através de um tema proposto, tá? Através de fundamentação teórica. Como é que aqui trancou? Então, dissertar é tratar com desenvolvimento um assunto, é discorrer sobre um ponto de vista, opinando ou persuadindo. Então, dissertar é vocês colocarem em xeque o ponto de vista de vocês, tá? Convencer quem está lendo o texto de vocês que o que vocês escrevem é correto, é coerente. Persuadir é isso, é convencer. Convencer o leitor através da escrita de vocês, tá? Nessa redação dissertativa argumentativa, que é dissertar, vocês têm que ter uma organização, né? Não é um vale tudo. Um texto dissertativo argumentativo precisa ter uma organização, né? Com introdução, com desenvolvimento e conclusão. O que colocaram ali por meio de matemática? O que o Davi está falando no chat? Não entendi, Davi. Então vocês vão discorrer sobre um ponto de vista, sobre o ponto de vista de vocês, tá? Opinando ou persuadindo. Thaís, pode ler pra gente? A minha? Pode ler. Aqui, não. Lê o slide. Tá vendo o slide? Uh-uh. Ah, tá. Pensei que vocês estavam vendo o slide. Por isso que eu tava perguntando pra vocês. Lê pra gente aí, Thaís. Agora tá dando pra ver. Tá. Dissertar é um ato que desenvolvemos todos os dias quando procuramos justificativas para a elevação dos preços, para o aumento da violência, para o desemprego. Estamos preocupados com os descasos com a Amazônia, as guerras, a AIDS, a natureza, a poluição, os desmatamentos, o aquecimento global e etc. Pode continuar. Pode continuar, Thaís. Defendemos nossos pontos de vista em relação à nossa liberdade, ao futebol, à música, ao aborto, às minorias, às injustiças sociais, ao avanço da tecnologia, à genética e à genética. Então, pessoal, dissertar é isso. Alguém já brigou por algum assunto, por causa do futebol, por causa de política? Alguém de vocês já brigou sobre isso? Já. Isso é Não, dissertar. mas eu já vi pessoas brigando, tipo, com política e futebol, que são os fanáticos, aqueles Isso é que... dissertar, porque vocês estão defendendo o ponto de vista de vocês. Vocês querem convencer a outra pessoa do ponto de vista de vocês, da opinião de vocês. Isso é dissertar, né? Discorrer sobre um determinado ponto de vista. E quando vocês fazem isso, né, dissertar, né, defender o ponto de vista de vocês, vocês estão, através da opinião de vocês, tentando convencer o outro. Só que a dissertação que vocês vão elaborar em sala de aula é através da escrita, não é a dissertação oral. Mas que é a mesma coisa, defender o ponto de vista de vocês. Vê aqui que o David está escrevendo no chat ali. Isso.
Davi, pode ler pra gente o texto dissertativo. O texto dissertativo é aquele que expressa uma tese, um ponto de vista sobre determinado assunto, apoiado em dados, fatos, exemplos, fundamentações, enfim, em argumentos, informações que comprovem a sua tese. Então, o texto dissertativo de vocês têm que utilizar dados. Por isso que é muito importante vocês lerem notícia de jornal, tá? Lerem livros, porque no texto dissertativo de vocês, quando vocês Ficar botam bem alguns informado. dados e algumas informações, mostra que vocês têm domínio do que vocês estão escrevendo, tá? Então, é muito importante na dissertação de vocês botarem dados e informações. Sim. Segundo o jornal tal, né? Segundo o jornal Zero Hora, segundo a Folha de São Paulo, né? Segundo o livro tal. Por isso que é importante vocês terem esse conhecimento de mundo, tá? Eu quero que vocês copiem essa definição. Isso, referências, dados. E em 1998 foi instaurado tal coisa. Então eu quero que vocês copiem primeiro a definição de texto dissertativo argumentativo. Né? De dissertar aqui, ó. Copiem isso no caderno de vocês. Ou tirem print. Posso passar? Ou estão copiando? Copiando. Tá, podem copiar. Só me avisa quando, deu, Sora. Consegui copiar já. Uhum. Não poder avançar. A gente vai indo por etapas, por partes. Posso avançar? Peraí, só um pouquinho. Por mim, pode. Deu. Ótimo. Vamos avançar então. A estrutura. Né? Um texto dissertativo precisa ter uma estrutura bem organizada. Né? Nesse sentido, os maiores problemas de um texto dissertativo são expor as ideias, falta de uma linha de raciocínio, né, que é a coerência, falta de coesão. Então, pessoal, o texto dissertativo de vocês têm que organizar as ideias de vocês, organizar os pensamentos. Não é um vale tudo, né? Vocês têm que organizar o que vocês vão falar, vão abordar ao longo do texto, né? Você tem que começar isso antes de começar a introdução. Fazer apontamentos. Eu vou falar sobre preconceito racial. Mas o que eu vou falar sobre isso? Vocês precisam estar muito organizados em relação a isso. Já vai montando na tua cabeça, né? Isso. Não só Davi, pode continuar. Lê pra gente aqui, Davi. Essa aí, introdução, desenvolvimento. Isso. Introdução, apresentação da ideia principal ou tese. Desenvolvimento, apresentação de argumentos que sustentam a ideia principal. E conclusão, a apresentação de um resumo da ideia principal ou de uma sugestão para a resolução do problema. Pessoal, então na introdução, vocês vão abordar a ideia principal do texto, né? Vocês vão mencionar ali o que vocês vão abordar nos desenvolvimentos, no desenvolvimento 1 e no desenvolvimento 2. O que vocês vão abordar vai na introdução, tá? No Enem, né, na conclusão, indo para a conclusão, no Enem, eles pedem uma solução para os problemas. Por exemplo, sobre corrupção. Qual é a solução para a corrupção no Brasil? Aí você tem que apresentar uma solução na conclusão. Já em outros vestibulares não precisa apresentar uma solução na conclusão.
Lê pra gente, Davi. Introdução. Normalmente apresenta-se a ideia central a ser discutida, de modo que o leitor saiba de que o texto vai tratar. Corresponde geralmente a um parágrafo. Pode continuar. A introdução deve apresentar a ideia, núcleo do texto, apontar ao que o texto tratará no desenvolvimento, transmitir a mensagem de modo que fique clara e objetiva para o leitor. Então, a introdução, vocês vão apontar o que o texto vai tratar nos desenvolvimentos, né? No desenvolvimento 1 e no desenvolvimento 2, tá? E essa é a ideia central do texto. Ela tem que ser clara, tá? Clara para quem está lendo o texto de vocês, né? Eu preciso saber na introdução o que o texto de vocês irá abordar ao longo do desenvolvimento. Quantas linhas a gente combinou que teria a introdução, pessoal? 5. 5. Eu quero que vocês copiem essa definição aqui de introdução e façam uma flechinha para o lado, colocando 5 linhas. Copiem a definição e façam uma flechinha, colocando 5 linhas. No máximo 6. Mínimo 5, no máximo 6. Posso passar? Sim. Lê pra gente, Thaísa. Desenvolvimento. Parte encarregada pelo desdobramento da ideia central. Corresponde à exposição dos argumentos que comprovam o ponto de vista contido na introdução. Pode haver mais de um parágrafo, dependendo da quantidade de linhas disponíveis. Vejam só, né, pessoal? É a exposição dos argumentos que comprovam o ponto de vista contido na introdução. Então, esse desenvolvimento que vocês vão tratar no desenvolvimento, vocês já devem ter apontado lá na introdução. Vocês têm que apontar na introdução primeiro, para depois desenvolver. A gente combinou que a nossa redação teria 2 desenvolvimentos, né? Um desenvolvimento 1 com 10 linhas e o desenvolvimento 2 com 10 linhas. Não? Sim, Ou sim? Sim, né? contando no total Sim. 30 linhas. Sim, com a conclusão, né? Mas calma. Então eu quero que vocês copiem essa definição de desenvolvimento e botem desenvolvimento 1, 10 linhas, desenvolvimento 2, 10 linhas. Copiem essa definição. Posso passar? Posso passar? Ou ainda não? Não. Tá, ok. Colocaram lá no chat. Só um pouquinho, já volto ali. Não, não. Tá.
Pode passar, senhor. Posso? Uhum. Pode ler pra gente, Thaísa? Desenvolvimento. Parte que se discorre sobre o assunto abordado pela tese. Pela tese e pela introdução, no caso, né? Uhum. Pode ir. Utiliza-se de fatos e de exemplos. Fatos e argumentos fazem com que o conteúdo ideológico da tese seja plenamente desenvolvido, levando a uma conclusão. Então, aquilo que eu falei, é importante vocês mencionarem dados, informações, livros, sites, né? Botando segundo jornal tal, segundo site tal, tá? E a gente vai ver logo isso, logo em seguida que eu vou apresentar para vocês uma redação. Conclusão. Davi. Conclusão. Síntese das ideias. Apontamento da solução para questões abordadas no desenvolvimento. Vou continuar. Conclusão. É o acabamento da redação. Parte que amarra o texto. Não deve ser iniciada abruptamente. Como também não pode ser acabada de súbito. Pode funcionar de 3 maneiras. Retomada da ideia central, a fim de confirmá-la. Resumo das ideias principais apresentadas e discutidas. Sugestão de soluções para a resolução da problemática abordada. Então, pessoal, na conclusão de vocês, eu vou combinar com vocês que eu quero que vocês apontem uma solução. Uma solução. Por exemplo, corrupção no Brasil, quero que vocês coloquem uma solução para isso. Tá? Preconceito Tem que racial. prender Uma todo solução. mundo. Isso. Então eu quero uma solução. Uhum. Só um minutinho aqui. Só um pouquinho que tá abrindo aqui. Isso aí. Thaísa, lê pra gente ainda. Última parte, falta um pouquinho. Uhum. Observações. 1. A linguagem tende à impessoalidade, por isso os verbos e os pronomes são empregados na terceira pessoa do singular. 2. A variedade linguística predominante é a padrão. 3. Os verbos são empregados predominantemente no presente do indicativo. Se eu falar assim, ó, vejam bem, vocês não façam se tá correto. Eu acho que o preconceito no Brasil sempre existiu. Está correto? Não, tu não tá afirmando. Não. Eu estou sendo pessoal, tem que ser impessoal. Eu não posso usar a primeira pessoa. Tem que usar em Tem que... terceira pessoa. Em terceira pessoa. Acredito que o preconceito no Brasil, e os verbos sempre no presente do indicativo, acredito, é necessário que façam. Né? Nunca Tem que posso ser estar pessoal. escondido ali. Escondido. Não posso usar a primeira pessoa. Tá? Agora o Rian tá com áudio? Sim. Rian? Ele é o Jacira Simão. Jacira, Simão. Ninguém mais tá com áudio aí? Tá. Então agora eu vou apresentar para vocês uma redação, tá? Para vocês entenderem como é que é a linguagem do texto dissertativo argumentativo. Como é que eles utilizam a conjunção,
né, as vírgulas, e como é que é apresentada a solução na conclusão. Então, eu vou pedir para o Davi ler uma parte e a Thaísa ler a outra parte. Ok? Ok? Ok. Ok. Davi pode começar. O tema da redação é violência infantil. Como garantir os direitos da criança e do adolescente. Para vocês entenderem A como é que é a Constituição. linguagem. A Constituição. Como é que tá? A Pode ir bem. Constituição brasileira nos diz que é dever da família, sociedade e Estado assegurar para as crianças e adolescentes o direito da saúde, direito à saúde, alimentação, cultura, dignidade, respeito, etc. Mas a realidade brasileira é outra, pois diariamente vemos que esses direitos não são cumpridos, como nos casos de violência. Assim sendo, devemos mudar essa realidade garantindo que os direitos reservados a eles sejam praticados e não fiquem apenas um pedaço de papel. Não é difícil encontrar pelas ruas casos de crianças e adolescentes que trabalham em sinaleiros, fazendo malabarismos, vendendo balas e até mesmo limpando vidros de carros, ficando sujeitos à criminalidade, violência e à prostituição. Uma prova disso é que, segundo o censo realizado no IBGE em 2010, o índice de trabalho infantil na faixa entre os 10 e os 13 anos subiu 1,56%. Outro cenário nada positivo é o índice desse grupo que se encontra em situação de pobreza em nosso país, que, segundo a pesquisa realizada pela Fundação Abrinq, é de 44% na idade de 0 a 14 anos e quase 188 mil estão desnutridas, abaixo de peso. A mesma fundação revela que aproximadamente 19% dos casos dos homicídios no Brasil são praticados contra crianças. Pode continuar agora, Assim, Thaísa. tá. Assim sendo, faz-se necessário que o governo crie centros de atendimento nas comunidades mais abaladas para tirarmos esses grupos das ruas e dar acesso à saúde e educação, mas com órgãos que fiscalizem e façam com que os direitos a eles reservados sejam cumpridos. Sem dúvida, é de suma importância resgatar os valores da família, de amor e união, que com o passar dos anos foram sendo esquecidos. É possível fazer isso com campanhas nas escolas, palestras para os pais e também atividades que possam ser desenvolvidas em família. Outra forma de garantir um dos direitos básicos é criar um programa que ajude as famílias mais necessitadas com alimentos e produtos de higiene para que as crianças e adolescentes consigam condições mais humanas de vida. Perfeito. Vejam só a linguagem utilizada. Ó. Vejam. Assim sendo, vírgula. Segundo, aqui, ó, segundo pesquisa realizada pela Fundação, 44%, 188 mil, né, 10 a 13 anos. Vejam só E esses a dados. variação de palavras também, tipo, Uhum. não repetir o porquê, tu pode Não botar repetiu várias portanto. palavras, tem dados, né? Tem informações relevantes de pesquisas, né? Vejam só na conclusão que há uma solução, ó. Sem dúvida é de suma importância resgatar os valores da família, de amor e união, e com o passar dos anos foram sendo esquecidos. É possível fazer isso com campanhas em escolas, palestras para os pais. Vejam só que ela aponta uma solução, ela ou ele, né? Não sei se foi ela ou ele que escreveu. Aponta uma solução para o problema, né? Da violência infantil, né? E do direito da criança e do adolescente. Isso é uma redação dissertativa argumentativa, né? Utilizando aquela linguagem, apontando os dados, botando segundo a informação tal, botando assim sendo, é possível, né? Isso é a estrutura da redação dissertativa argumentativa, usando a impessoalidade, usando uma linguagem mais formal,
né, que mostre que vocês têm conhecimento da escrita e do que vocês estão escrevendo, né? Vocês conseguiram entender, então, o que é uma redação dissertativa argumentativa? Sim. Sim ou não? Sim. Luísa Rolim não entendeu, Luísa Rolim? Não, aquele não é adiante, senhor. Há Ah, 6 tá. minutos atrás. Sim, entendeu. Então, pessoal, qual era a temática da redação que eu pedi na aula passada, da introdução? Qual que era a temática? Vocês se recordam? Crianças em Crianças situação em de rua situação no de rua no Brasil. Brasil. A mesma temática que eu li ali em cima, tá? Sim. Aquilo ali é um exemplo de redação com a temática que eu quero que vocês escrevam. Ali é um exemplo, tá? Agora, nessa aula, o que vocês irão fazer? Já fizeram a introdução com no mínimo 5 linhas, no máximo 6. Vocês vão fazer agora o desenvolvimento 1, que é 10 linhas, tá? Vou dar para vocês, é 11h33, vou dar para vocês 6 minutos para vocês fazerem isso, tá? Fazer o Tá. desenvolvimento 1. Sor, eu tenho Depois uma vocês vão, dúvida. depois vocês vão socializar comigo a introdução e o desenvolvimento 1. Fala, Tá. Thaís. Não, é que eu ia perguntar pro senhor, né? Mas o senhor acabou de falar, porque na aula passada o senhor tinha pedido pra gente refazer a introdução que a gente tinha Sim. feito, e quem não fez era pra fazer, porque a gente ia falar na aula. Aí, bem na hora que eu ia perguntar isso, o senhor falou. Vejam Aí, só o exemplo da introdução daquela redação que a gente leu, né? Olha o exemplo de introdução. Olha a linguagem que é utilizada. Querem que eu deixe aquela redação aberta? Sim. sim, Vocês olharem Até mais ou menos. porque nós não temos Tá, muitas deixa informações aberto agora. ali. Mas não esqueça daquela estrutura, né? 5 linhas de introdução, no máximo 6. 10 linhas de desenvolvimento 1, 10 linhas de desenvolvimento 2, 5 de conclusão. Só que agora eu quero que vocês façam só o desenvolvimento 1 e a introdução. Deixa eu ver ali que eu... Tudo bem, Luiz Felipe? Tudo bem, Luiz? Oi, senhor. Tudo bem? Não, é que eu tô falando pro meu pai sobre o desenvolvimento de linha. Ah, tá. Tá bom. Só para anotar. Tá. Então tá. Vou deixar aberto aqui para vocês terem uma ideia. Mas tem que ser nessa linguagem aí. Olhem as conjunções que são utilizadas, as vírgulas. Tem que ser impessoal. Vejam só o exemplo da introdução à Constituição Brasileira, no diz que é dever. Vejam que linguagem culta, bem formal e bem elaborada. E não esqueçam, pessoal, da parte gramatical também, né? Que agora eu vou analisar a parte gramatical. Né? As palavras incorretas, tudo vão perdendo nota. A coesão, a coerência. Conseguiram já acabar? Não. Eu sei, só para brincar com vocês. Eu sei. Logo em seguida eu vou fazer a chamada também. O Luan conseguiu entender, Luan? ele não tá presente em aula, senhor. Ah, saiu? Uhum.
Lua tá aqui, tá. Não era assim, Luan. Só vou tirar aqui um pouquinho. Tá? Já abro ele de novo, só um pouquinho. Quero ver uma coisa aqui. Só um pouquinho. Tem uma coisa aqui. Querem que eu deixe lá aberto de novo ou não precisa? Não sei. Mais um tempo ou já conseguiram concluir? Tô na metade. Tá, ok. Deu, pessoal? Conseguiram ou ainda não? Tô quase terminando. Tá, eu vou fazendo a chamada, eu vou abrir aqui. Uhum.
Adriano. Adriano. Não tá presente. Adriano ausente. Ana Luísa. Também não tá, né? Brandon. Brandon. Sim. Davi, tá aí. Juliana. Não. Júlia. Não. Kailane. Também não. Camille. Não também. Cristine. Não. Luan. Também não. Tava, mas saiu, né? É. Lucas Pereira. Não. Luiz Gustavo. Sim. Ah, não. Luiz Gustavo não. Luísa Rolim. Sim. Luiz Felipe tá aí. Maria Eduarda. Oi. Conseguindo, Duda? Sim. Mariana. Mariana. Também não tá? Mariana. A Tá, Mariana tá. tá. Mariana tá. A Mariana tá. Natália. Não. Só que eu não entendo, porque estão, mas não falam nada, não se pronunciam nem no chat, nem no microfone. Só tá a Alma. A Natália e Nathalie. o Renato, ele não tá. Tá. Rian tá aí. Rian. Suelen. Sim. Suelen tá conseguindo, Suelen? Sim, senhor. Ótimo. Caíssa tá aí. Vitória Camargo. Não. Vitória Pinheiro. Sim. Vivian. Não. Iago. Também não. O Bernardo. Não. Pessoal, essa interação, né, quando a gente fala no chat, quando a gente abre a câmera ou fala oralmente, é muito importante a participação. Conta a nota também, tá contando nota. A participação de vocês, tá? Isso é muito importante. Onde eu estudo também, na minha graduação, eu sou obrigado a participar do chat. Né? Eu tenho que responder as respostas de alguns colegas em algumas atividades, porque é o meio de ter a nota. Então, tudo isso está sendo contado. Eu coloquei ali, tá, Sor, o motivo de não estar com a câmera ligada, tá? Tá, não tem problema. É. Eu vi ali que tu... Não precisa estar com a câmera ligada, mas interagir, responder alguma coisa no chat, isso é importante. Porque a gente sabe que tem alguns que só estão por estar, né? De repente nem sei se está, só tá ali o perfil. Vamos começar então? Davi, pode começar? Davi, Oi. pode começar? Posso. Faltou uma linha, mas eu posso apresentar. Tá. Tá. Existem vários motivos pelos quais as crianças vão para
nesse tipo de situação, ou até já nasce sofrendo com aquela falta de recursos. Mas nada justifica uma mãe com 2 ou 3 filhos que faz eles irem trabalhar para se autossustentarem, sendo que é a obrigação dos seus pais. Como é que travou? Sem áudio. Quê? Deu? Era isso? Sim. E a introdução, como é que tá, Davi? Ah, tá, introdução. Esse assunto trata-se do sofrimento das crianças de rua, que têm que trabalhar no almoço para ganhar a janta, porque muitas vezes a mãe é irresponsável, não quer cuidar do filho, que não pediu para vir. Não inicia assim esse assunto, não inicia assim esse assunto ou esse texto irá abordar, não. É uma redação dissertativa argumentativa. Tem que convencer. Por exemplo, as crianças que moram em situação de rua, né, em vulnerabilidade, são um grande índice. Tem que ser bem formal, uma linguagem bem informal, bem articulada e convincente. Tá? Organiza isso, Davi. Tá. Vê o exemplo aquele que eu coloquei que vocês leram. Segue aquele modelo. Thaísa, Posso começar? pode. O senhor sabe, né, como é que estava aquela minha antiga introdução, né? Uhum, Tá, sim. introdução. Hoje em dia é muito comum nós vermos isso, quanto em casos de adultos e principalmente com as crianças. Então, com isso, veremos fatos e tópicos coerentes sobre este assunto. E o que leva isso a acontecer e também o porquê disso ser tão comum nos dias de hoje. Isso, Desenvolvimento. ótimo. Hã? Ótimo. Isso Obrigada. aí é, isso aí foi o teu desenvolvimento. Não, foi a A introdução. introdução. Tá aí o desenvolvimento? Agora eu vou ler para o senhor. Tá. Criança nas ruas. Esta frase ouvimos muito hoje em dia, mas muitas das vezes não nos perguntamos o porquê dela, o porquê dessas crianças estarem nessa situação deplorável. Muitas dessas crianças estão lá não por opção, mas sim por necessidade. Talvez, talvez porque necessita estar lá, para ter seu alimento, para conseguir fazer ou até mesmo para manter sua higiene. Muitas das vezes, os pais estão desempregados e acabam optando em trazer seus filhos para o mercado de trabalho, vendendo balas ou catando latinhas para arrecadar dinheiro. Ótimo, ficou muito bom, Thaísa. Obrigada. O Davi falou, me botou no chinelo, o Davi colocou. Ficou muito bom. Rian, Rian, Luiz, conseguiu fazer? Luiz conseguiu fazer? Luiz? Luiz? Não responde, Luiz. Luísa Rolim? Pronto, olha, que deu um probleminha aqui. Ah, tá. Conseguiu fazer? É conseguir, só que aí tem um porém bem pequeno. Hum, É, é que assim, o, é que assim, aí que tá, é que eu perdi. Ah, tu perdeu a atividade, Luiz. Uhum, Tá, então tu encontra na próxima aula, tu vai ler pra gente, tá ok? tá. Luísa Rolim, tua vez. Tem só 6 pessoas mesmo. Eu não consegui fazer. Tá. Brandon tá aí também. Ninguém mais então vai apresentar? Deixa eu iniciar.
Então, pessoal, ninguém mais. Então, eu vou... Anotem o tema, tá? Atividade de tema. Escrevam aí. Tema. Escrever para a próxima aula. Escrever para a próxima aula. Estão anotando? Thaísa, Davi? Aham. Escrever para a próxima aula. O desenvolvimento 2. Escrever para a próxima aula. O desenvolvimento 2. Contendo. Escrever para a próxima aula. O desenvolvimento 2, contendo 10 linhas. Escrever para a próxima aula. O desenvolvimento 2, contendo 10 linhas, vírgula. Desenvolver para a próxima aula. O desenvolvimento 2, contendo 10 linhas, vírgula. E também a conclusão escrever para a próxima aula o desenvolvimento 2, contendo 10 linhas, vírgula, e também a conclusão mencionando É completar o texto já. sim, mencionando uma solução, escrever para a próxima aula o desenvolvimento 2, contendo 10 linhas, vírgula, e também a conclusão mencionando uma solução para o problema apresentado. Escrever mencionando uma solução para o problema apresentado. Conseguiram copiar? Sim. Sim. Não esqueçam também que na próxima aula vocês devem trazer uma notícia, tá? Escrevam também, trazer uma... Só aí, botem em observação. Trazer uma notícia de jornal, de blog, né? tá? Uhum. Não esqueçam disso para a próxima aula. Uhum. Para a próxima aula de inglês, de português. De redação. Tá? Trazer inclusive eu acho que eu coloquei errado aqui. Não tem certo. Era pra... Tá? Era Trazer pra uma essa notícia semana. para a próxima semana, para a aula da próxima semana. Tá ok, pessoal? Uhum. Sim. Bom final de semana para vocês. Senhor Descansem também. a mente. Leiam. Na próxima semana também vou estar passando para vocês as Tá, leituras. mas com qual o tema, a notícia? Qualquer uma. Qualquer E coisa que que vem... chame a atenção de vocês. Tá. Tá? Que a gente vai fazer uma atividade com a notícia. Tá bom. Não esqueçam, na próxima semana, na próxima aula, eu também vou estar passando para vocês as leituras do próximo trimestre. Porque no final do mês, vocês vão estar recebendo as notas de vocês. Tá ok? Tá bom. Ok. Sim. Ok. Bom final de semana. Obrigado pela Tchau, senhor. interação, Davi e Thaísa. De nada, capaz. Bom final de semana. Tchau, Abraços. Nossa obrigação como aluno.